Se você está pensando e planejando a construção do seu telhado embutido, a primeira etapa é compreender como que funciona esse tipo de projeto. Neste vídeo, nós vamos fazer uma leitura e interpretação do projeto do telhado embutido. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Uma boa execução do telhado embutido, ela vem de um bom projeto. E o que deve contemplar esse tipo de projeto? O primeiro ponto que você precisa compreender sobre o telhado embutido, que ele pode ser desenvolvido no projeto arquitetônico, aonde nós vamos ter a questão do detalhamento, o espaçamento do madeiramento, a quantidade de águas que esse telhado vai ter, a geometria. Isso tudo deve englobar dentro desse tipo de projeto. Na lógica de execução da edificação, uma vez que nós temos a laje e fazemos a platibanda, a próxima etapa é a montagem do nosso telhado. A platibanda é essa alvenaria que percorre todo o nosso telhado, aonde vai possibilitar escondê-lo. Com base dessa delimitação, nós podemos fazer a montagem do nosso telhado embutido. Essa primeira imagem aqui é uma vista 3D, como ficará o nosso telhado embutido. Você consegue perceber algumas informações. Nós temos a platibanda, nós temos que o nosso telhado embutido, ele possui apenas uma geometria, aonde essa geometria ela vai indicar que o telhado possui uma água, ou seja, apenas um caminho de escoamento da água de chuva. Já essa próxima imagem aqui é uma vista superior, como se você olhasse de cima para o telhado. Aqui nós conseguimos perceber a questão da calha, daqui a pouco você vai ver com mais detalhes a questão da disposição das telhas que nós temos nesse tipo de projeto. Então essa vista superior, ela indica a questão do contorno da nossa edificação com o nosso telhado. Se nós pegarmos aquela imagem anterior e tirar todas as telhas do nosso telhado embutido, aqui nós vamos conseguir ver a questão do madeiramento. Entre as informações que nós podemos ter aqui é a espessura da alvenaria que nós temos, ou seja, paredes de 20 centímetros acabadas. Conseguimos perceber as terças, os caibros, os berços que vão ser apoiados, esse madeiramento, além das cotas, que são as dimensões que o nosso telhado vai ter de uma peça para outra. Aqui nós poderíamos entrar com uma informação complementar, que seria o espaçamento entre os caibros, que pode variar dependendo de cada projeto. Nós temos uma residência de 15 por 8, aonde o telhado vai ter as seguintes dimensões: 14,60 metros, essa parte interna do nosso telhado, uma vez que nós descontamos as alvenarias. Já nessa outra direção aqui, nós vamos ter 7,6 metros. Então é nessa região aqui que nós vamos fazer a execução do nosso telhado embutido. E outro detalhe que nós temos aqui é a legenda que você deve ler. Você vai ter noção do que se trata aquela imagem, aquele detalhamento e a escala que ele foi desenvolvido. Assim você vai ter a noção de espaço desse projeto. Já outro ponto é a questão do corte que nós definimos nessa direção. Esse corte vai possibilitar ver um detalhamento desse tipo de telhado. E uma coisa que não pode faltar no seu projeto de telhado embutido é a questão do tipo de telha que você pensou na hora da execução. Aqui o modelo da telha que está sendo utilizado é o modelo de telha fibrocimento com as dimensões de 244 por 110 e espessura de 6 milímetros. Isso deve estar bem especificado no seu projeto, já que o madeiramento ele vai acompanhar a questão das dimensões da sua telha. Lembra que eu te falei anteriormente sobre o corte A? Aqui é a vista desse corte. Através desse corte nós vamos conseguir perceber a questão da altura da platibanda que nós temos. Aqui o nosso telhado ele vai até a altura de 115 centímetros. Acima desse valor, nós temos a continuação da platibanda de 30 centímetros, o que vai possibilitar a vedação, a observação desse telhado. Essa imagem nós conseguimos perceber a questão do detalhamento da calha, aonde nós podemos traçar um detalhamento específico e fazer um zoom nele. É isso que nós vamos observar
nesse detalhamento do corte AA. Aqui você consegue perceber que nós temos a questão do berço nessa região, nós temos as terças e os caibros e a telha de fibrocimento. E aqui no canto nós temos a calha que não pode faltar no seu telhado embutido. Então pense bem nisso, quando você faz o telhado embutido, você tem que ter uma boa calha que vai fazer o recebimento da capacidade da água de chuva. E isso não pode causar nenhum tipo de transbordamento que pode causar depois alguma infiltração na sua laje ou na sua alvenaria, aonde a pintura acaba ficando com aspecto mais escuro. E nesse corte A nós temos o espaçamento entre as terças. De uma terça até a outra, nós vamos ter 3 metros e 62 centímetros. Dessa outra terça até o outro eixo, nós vamos ter 3,5 metros. E nessa direção aqui, recebendo a nossa telha, nós temos os caibros. Esse corte A nós conseguimos fazer mais um tipo de detalhamento. Quando você fizer qualquer tipo de projeto, coloque os detalhamentos em ordem de sequência e não se esqueça da numeração. Aqui nós temos o corte A, telhado embutido, na escala de 1:50. E nesse detalhamento 2, o que nós vamos conseguir perceber? Aqui nós temos o detalhe do pontalete. Lembrando que o nosso telhado embutido ele pode ser constituído por treliça, a estrutura. Aí no caso, se for treliça, nós não precisamos utilizar o pontalete. Pode ser estrutura de madeira, estrutura metálica, isso vai depender da sua região, sobre a mão de obra e a qualidade do serviço e também do orçamento. Aqui esse detalhe 2 sobre o pontalete, nós conseguimos ver os encaixes das peças. Aqui nós vamos ter a questão do pontalete e a questão da terça sendo encaixada nela. Esses encaixes devem ser bem planejados, assim nós vamos ter o travamento da nossa peça de madeira. E um detalhe, não sei se você percebeu, nós temos o nosso telhado com uma certa inclinação. A telha de fibrocimento ela pode variar da sua inclinação mínima de 5 a 10%. Você consegue perceber o sentido de escoamento e com base nesse sentido de escoamento, nós temos que o pontalete ele acaba diminuindo a sua altura. É isso que eu quero te mostrar. O pontalete ele deve acompanhar a inclinação da telha. Como essa região aqui é mais alta do telhado, posteriormente o pontalete vai ser maior. Já nesse vão central aqui, o pontalete ele é intermediário e nessa ponta aqui próximo à calha, o nosso pontalete vai ser menor. São detalhes que fazem diferença na hora de você montar o seu projeto. Já essa outra vista do nosso projeto de telhado embutido que não pode faltar, pessoal, é a questão de proteção desse telhado. Como que você vai fazer a coleta dessa água, como você vai fazer o direcionamento e descartar essa água do seu telhado. Aqui vai envolver as seguintes peças do seu telhado embutido. A questão do rufo de proteção, a questão da calha que você deve ter, lembrando que o rufo de proteção ele vai envolver toda a parte da platibanda e a calha vai receber toda a água que for despejada das telhas. E uma vez que essa água é despejada na calha, nós temos que ter a tubulação que vai fazer a ligação com a calha e vai possibilitar o escoamento da água dessa chuva. É isso que nós estamos vendo aqui nessa região da nossa vista coleta de água de chuva. E um ponto que você não pode esquecer e deve ficar de olho é na questão do volume e a capacidade que sua calha vai ter. Uma vez que a água cai no seu telhado, ela vai fazer esse caminho. Já essa outra vista aqui, o principal detalhe que nós vamos ter é a questão do rufo desse telhado. Você consegue perceber esse detalhe em volta da nossa platibanda? Essa é uma proteção da nossa alvenaria para não ter infiltrações e causar algum tipo de manifestação patológica. Quando você não tem esse tipo de proteção, ao longo prazo, essas regiões elas vão ficando manchadas. Isso ocorre também com os muros. Para você ver com mais clareza, essa região dos rufos que nós temos que ter como proteção e também o encontro da platibanda com o nosso telhado. Então é importante fazer a vedação e também verificar pelo menos 2 vezes ao ano a manutenção desse telhado e da calha. Aqui no canal nós temos vários vídeos falando sobre vantagens, desvantagens do telhado embutido, quais são os tipos de telhas que você pode utilizar. Então faça a maratona desses vídeos que são complementares para você fazer um bom projeto de telhado embutido. Já outro fator que não pode faltar no projeto é a questão da tabela e dos materiais. Aqui a tabela vai trazer as peças e a seção transversal, ou seja, o menor sentido que nós vamos ter na nossa peça de madeira. Por exemplo, nós vamos ter terças no nosso telhado e essa terça deve ter 6
por 10 centímetros, como especificado no projeto. O comprimento dessa peça acaba sendo especificado por quem for fazer o orçamento. Já outra peça que nós temos aqui no nosso telhado é o calço ou berço, onde ele vai ter 6 centímetros por 12 centímetros e 25 centímetros. É aquela peça que vai apoiar o nosso pontalete, já que não é aconselhável deixar o pontalete diretamente apoiado na laje. Nós vamos ter o pontalete, que vai ter a dimensão na seção transversal de 6 por 12 centímetros, os caibros, a telha de fibrocimento, já a calha e o rufo você deve combinar com o profissional que for fazer ou pegar alguns orçamentos, quais são as dimensões, o volume que essa calha deve ter e a proteção desse rufo, já que depende da experiência do profissional. Uma vez que você tem a sua calha dimensionada e principalmente a saída dessa água de chuva, você pode vir e complementar as dimensões, as peças que você vai utilizar na sua tubulação. E um conselho que eu te dou após fazer o seu projeto de telhado embutido, faça pelo menos 3 orçamentos. Assim você vai perceber a qualidade, a mão de obra e o custo que você vai ter no seu telhado embutido. Não saia fechando de primeira, que isso pode te causar algum tipo de prejuízo. E pegue referências sobre os serviços que você vai terceirizar. Essas são as principais informações que você precisa compreender sobre a leitura e interpretação do projeto de telhado embutido. Espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de visitar o nosso site estruturasebim.com e te espero no próximo vídeo e um forte abraço!